Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que eu acho que é um dos mais importantes, um dos que mais causa aí calafrios até nos estudantes de psicologia. A grande questão de 10 em 10 estudantes de psicologia é como escolher uma abordagem. Aliás, 10 em 10 não, acho que estou exagerando, né? Tem aí uns 20% que já escolhe logo de cara, mas o restante de nós continuamos aí numa peregrinação através do curso com essa preocupação. E aí, qual vai ser a abordagem que eu vou usar na clínica? Que teoria eu vou me basear para entender melhor o ser humano e tentar ajudá-lo? Como eu posso ter certeza de que essa teoria que eu estou estudando e aprendendo mais é aquela que de fato eu vou me encontrar nela? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alberto Neri e esse é um canal dedicado à psicologia e à logoterapia. Então, se você é um estudante de psicologia, ou às vezes até um psicólogo recém-formado que ainda não escolheu a sua teoria, talvez você já tenha feito alguma dessas perguntas em algum momento. E é pensando justamente nisso que eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha experiência para talvez até ajudar a aliviar um pouco dessa angústia da escolha da abordagem. E a primeira dica que eu te dou é exatamente a seguinte: não tenha pressa. Sabe-se lá por quê? Quem já escolheu a abordagem é uma coisa até engraçada, né? Na sala de aula, numa turma de psicologia, quem já escolheu fica se achando ali, né? Fica dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, logo de cara. E os outros pobres mortais ali, coitados, né, que ainda não escolheram a sua teoria, ficam achando que tem alguma coisa de errado com eles. Não tenha pressa, não caia nessa pilha. Se você já sabe, já escolheu, que bom para você, que maravilha, foque nisso daí. Mas se você não escolheu ainda, não tenha pressa, fique tranquilo. Você não é obrigado, né, já no início da faculdade ou ainda assim se formar já sabendo qual vai ser a sua teoria. E digo mais, mesmo um profissional que já é formado, ele não é obrigado a ser escravo de uma teoria para o resto da vida. Então, não tenha pressa, tranquilize-se com essa ideia num primeiro lugar. Uma segunda dica importante é a seguinte: conheça a maior quantidade de teorias que for possível. Conheça várias teorias. Então, não tenha pressa e use esse tempo que você não vai estar apressado para conhecer as diferentes formas do pensamento psicológico. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você dedicar tempo a aprender as diferentes vertentes da psicologia, melhor vai ser lá na frente quando você tiver que fazer uma escolha de uma teoria como uma ferramenta de trabalho. E como você pode fazer para evoluir nesse tipo de conhecimento? Tem algumas dicas que vão te ajudar também. A primeira e mais óbvia é lendo. Pegue os autores e leia. Então pegue ali um livro de psicanálise e leia. Pegue um livro de psicologia analítica e leia. Pegue um livro de logoterapia e leia. Preferencialmente os próprios autores. É legal ler comentaristas também, pessoas que explicam os autores, mas tente ler o próprio autor também. Desde o começo, tente desenvolver esse hábito. Por quê? Quanto mais você se dedicar à leitura, quanto mais você tiver essa conversa, esse diálogo com o autor da teoria, mais fácil vai ser para você chegar à conclusão que aquelas ideias você vai conseguir usá-las numa prática clínica ou não. Se você entende aquelas ideias adequadamente ou não. Então é lendo que você vai descobrir. Além da leitura, outras formas de se fazer pesquisa, por exemplo, assistindo vídeos no YouTube ou em outros canais sobre a teoria em questão. Você que me acompanha aqui há algum tempo sabe que a gente tem aqui dezenas de vídeos que falam da logoterapia, que é a teoria do Viktor Frankl. Assista os vídeos para você tirar a dúvida se é essa ou não é. Você que gosta de psicanálise, certamente já viu ali o canal do professor Christian Dunker, que tem ali vários vídeos explicando a teoria. E assim, para cada uma das teorias, você vai encontrar pessoas falando a respeito. Vá até esses conteúdos, assista às aulas, é importante, porque sabe o que acontece às vezes? E essa é uma faca de dois gumes, assim, porque às vezes você conhece uma teoria na faculdade através de um professor, e você gosta muito do professor, da aula dele. E aí você fala, bom, a minha teoria é essa, não por causa da teoria, por causa do professor. Por que isso é uma faca de dois gumes? Porque talvez você vai conseguir juntar as duas coisas. Aí que bom, que maravilha, né? O professor te mostrou a teoria de uma maneira agradável e você gostou da teoria também. Mas às vezes não, às vezes você gosta muito do professor, gosta muito da aula, mas quando você vai de fato estudar a teoria, você vai chegar à conclusão que não é bem aquilo que você quer utilizar. É importante que você procure conhecer as mesmas ideias apresentadas por diferentes professores. O lado negativo da história
história existe também. Às vezes você pega a bode aí de uma teoria porque você não gosta muito da aula, só que você vai lá e assiste uma outra aula do mesmo assunto com um outro professor e você acaba gostando. Então, varie a quantidade de fontes a esse conhecimento através dos conteúdos que você pode encontrar na internet também, além dos livros, né? Então você tem os livros e na internet você encontra vídeos e artigos que vão te ajudar também a se aprofundar mais. E uma terceira dica interessante ainda, falando dessa questão de conhecer mais, de se dedicar mais a conhecer as diferentes teorias, é conversar com profissionais das diferentes abordagens. Então procure, se você tiver a oportunidade, bater um papo. Tem gente que gosta até da seguinte estratégia: fazer terapia com diferentes profissionais de diferentes abordagens para entender melhor como funciona. Também é uma dica interessante. Então veja só, conversando com essas pessoas, com os seus professores, com profissionais que você conhece na internet, você pode tirar algumas dúvidas e pode chegar a um conhecimento mais profundo, o que vai te ajudar na hora de fazer uma escolha. Retomando então, primeira dica, não tenha pressa. Segunda dica, dedique-se a conhecer várias abordagens. Terceira dica, aproveite o momento dos estágios na faculdade para conhecer melhor as teorias. Então, por exemplo, se você gosta muito de uma teoria, você estudou muito uma teoria durante a graduação, talvez seja interessante que nos estágios você procure fazer estágios em outras teorias as quais você ainda não conhece tão bem, porque você vai se ver obrigado a estudar outras teorias. Muita gente não gosta dessa estratégia. Eu acho interessante, porque senão o que acontece? A gente cai na bolha. A gente só estuda aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente viu mais, e a gente não conhece outras coisas. E aí a gente vai reforçando-se ali internamente dentro dessa bolha. Por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, eu tive acho que as teorias que eu mais tive durante as disciplinas foram a psicanálise e a cognitivo-comportamental, ou a comportamental pura. Então, aprendi muito sobre isso nas aulas. Quando chegou nos estágios, eu pensei o seguinte: bom, quero aprender outras coisas. Fiz um estágio clínico em fenomenologia e um estágio clínico em psicologia junguiana. Vejam só, quando eu me formei, eu tinha um conhecimento mais amplo de algumas das principais áreas, pelo menos. Só depois, na pós-graduação, que eu fui conhecer a logoterapia, acabei indo para ela. Mas de qualquer maneira eu já tinha tido um contato com uma das áreas correlatas aí, que é a fenomenologia, que serve, como a gente sabe muito bem, como uma base, né, epistemológica para a construção da logoterapia. Tendo levado em conta essas três dicas, você vai acabar então, a partir dessa experiência de conhecimento, se identificando mais ou menos com uma teoria e vai acabar tendo que escolher uma. E aí vem a quarta dica, que é a seguinte: escolha uma, comece a usar na prática clínica, fazer supervisões, eventualmente fazer cursos, mas lembre-se, você não é escravo dessa teoria. Então, se em qualquer momento você entender que você precisa migrar para uma outra área, aprender uma teoria diferente, fique tranquilo, fique tranquila, sinta-se livre e vá aprender outra coisa, até que você finalmente se veja trabalhando com uma ferramenta a qual você se sente à vontade para utilizar. Isso é o que mais importa. Eu sempre gosto de comparar as diferentes teorias psicológicas como diferentes chaves que servem para abrir a mesma fechadura, que é a psique humana. Então a gente não vai falar que uma é melhor do que a outra, só que dependendo de quem estiver ali tentando abrir, uma chave vai funcionar melhor do que a outra. Ou se não, eu gosto muito da analogia das teorias psicológicas enquanto ferramentas de trabalho. Qual é a melhor ferramenta de trabalho? Talvez essa pergunta não faça muito sentido. Talvez a melhor pergunta a se fazer seja a seguinte: qual é a ferramenta que você consegue usar com mais destreza, com mais habilidade? Essa é a melhor ferramenta para você. Concluindo, fique tranquilo, fique tranquila. A escolha da abordagem não deve ser um fator de angústia para você, estudante de psicologia ou psicólogo recém-formado. Pelo contrário, deve ser encarado como uma oportunidade de conhecer melhor o universo da psicologia, para que depois, a partir desse conhecimento, você faça a sua escolha tranquilamente. E se você quiser continuar conhecendo mais sobre uma dessas ferramentas, que é a logoterapia, eu faço convite para que você faça a sua inscrição aqui no meu canal, ative as notificações para que você continue recebendo aí o recadinho sempre que tiver um vídeo novo, e que você deixe o like aqui nesse vídeo também, caso você tenha gostado dessas dicas para ajudar você a escolher melhor uma abordagem de trabalho. Até o próximo, a gente se vê nos outros vídeos.